Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12. Essa é uma palavra que mexeu com o meu coração essa semana. Eu fiquei meditando nela, eu fiquei pensando nesta palavra e naquilo que nós temos que ter como visão para esses dias que nós estamos vivendo, que são dias que são tão delicados e talvez para a grande maioria seja opressivo passar por esse tempo, mas nossa perspectiva sempre tem que estar no Senhor. Os nossos olhos sempre têm que estar em Jesus. E eu quero compartilhar com você isso aqui hoje. Em 1 Coríntios capítulo 15, essa carta enviada a essa igreja de Corinto, no versículo 12, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre de vós, que não há ressurreição dos mortos? Como assim não há? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Calma aí, vai com calma. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E o versículo 19 eu queria que você prestasse atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja o que o apóstolo Paulo, a profundidade. Talvez quando você vá lendo essa passagem, ela fica tão difícil de se entender e de se compreender em toda a sua riqueza, o que ele está trazendo para essa igreja. E essa carta que chega a nós até hoje através das Escrituras Sagradas, mas aqui estava tendo uma dúvida em relação à ressurreição. Veja que a ressurreição, naquela época, até na época em que Jesus estava com seus discípulos, a ressurreição não era algo que era falado naquela época. Muitos acreditavam na encarnação, mas Jesus chega com uma proposta totalmente diferente, ensinando seus discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Naquela época isso era totalmente era contrário ao que se imaginava. E Jesus cumpre aquilo que ele prometeu, ao terceiro dia ele ressuscita. E ele prometeu essa ressurreição não somente a ele próprio, mas a todos aqueles que creem nele. E nessa igreja em Corinto, estava tendo uma dúvida sobre isso. A tal ponto que eles começaram a duvidar se iam mesmo um dia ressuscitar. Se de fato essa vida que nós vivemos, não haveria mais nada depois disso, ou simplesmente, nos encontraríamos com o Senhor, e o que ia acontecer após isso? Havia muitas dúvidas, e é compreensível ter dúvidas em relação a tantos mistérios da palavra de Deus, porque, veja, essa igreja ainda estava sendo ensinada, e nós também nos dias de hoje estamos sendo ensinados. Mas diante do que nós estamos vivendo, meu irmão, eu estava meditando e pensando, e perguntando para o Senhor. A gente pergunta no nosso coração: Senhor, é só isso? Senhor, o que mais vem depois de todas essas coisas? Senhor, esse tempo que nós vivemos, hoje aqui, 2021, qual é a perspectiva para o futuro? Quando chegar o fim dessa vida, como diz aquela canção, e lá no céu eu chegar, encontrarei uma multidão de irmãos, me esperando para me abraçar. Eu lembro dessa canção, era tão linda. E eu lembro que, quando nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, esse versículo 19 nos confronta, e me confronta. Porque, em muitos momentos, decidimos seguir a Cristo, e decidimos colocar a nossa confiança nele.
Falamos mesmo, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e nos limitamos a pensar que tudo que nós possamos alcançar se limita a este tempo e a esses dias. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para te falar. Você vai reinar com Cristo. E eu quero dizer algo para você e te encorajar. Não se limite somente a esta vida. Há uma vida com Cristo. E nós vamos na palavra entender isso aqui nessa noite. Mas de novo eu vou te levar ao versículo 19. Olha o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo. Não é se a nossa esperança está nos bens. Não é se a nossa esperança está nas riquezas. Não é se a nossa esperança está nas notícias. Não é se a nossa esperança está nas circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele propõe um desafio muito mais profundo. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Meu irmão, olha a profundidade disso. Ele está dizendo, olha, se você está com a tua esperança em Jesus e só está pensando que vai ser só isso que a vida tem a te oferecer, que Cristo tem a te oferecer, que o Evangelho tem a te oferecer, você pensa que está limitado somente a este tempo que você está vivendo? O apóstolo Paulo te chama de infeliz, me chama de infeliz. Aí você pode perguntar na sua casa, não, mas então tem algo errado? Eu estou seguindo a Cristo, eu estou buscando o Senhor? Não, mas eu creio, Deus tem o melhor para mim. Deus tem aquilo que é bom, perfeito, agradável, a sua vontade, ela é para mim, ela é para mim hoje. E nada disso está fora deste assunto. Mas eu quero que você vá ao livro de Apocalipse. Esse livro que tem falado muito aos irmãos, principalmente em tempos aonde nós estamos vivendo, tempos aonde se analisa, de fato, os dias do fim. E no capítulo 20, nós começamos a entender a visão que Paulo estava tentando mostrar para aquela igreja em Corinto. Mas só que só o apóstolo João tem o vislumbre ou entendimento maior, a ele é revelado algo que transcende a esta vida. Preste bem atenção. No capítulo 20, no versículo 1, se relata a prisão de Satanás por 1000 anos. E lá diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs os selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vamos com calma. Aqui nós estamos entrando em um texto que pode ser interpretado de várias formas, mas eu prefiro ser fiel à palavra, à inerrância da Bíblia Sagrada e crer que o que está escrito é o que vai acontecer. E nós vemos aqui um anjo prendendo a Satanás. Prendendo a Satanás e deixa um tempo de 1000 anos. Aí você pensa, tá, e o que vai acontecer nesses 1000 anos? Preste bem atenção. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Nem tampouco a sua imagem não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Um glória a Deus sabendo que a palavra de Deus te promete que você vai reinar com Cristo. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é o quê? A primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, preste atenção, a segunda morte não tem autoridade. Que segunda morte é essa? O juízo. Ser jogado no lago de fogo, junto com o diabo e os seus demônios. Sobre você e eu não tem o poder da segunda morte. Nós podemos morrer agora, meu irmão. E nós oramos por irmãos nossos nesse tempo que estão padecendo nos hospitais, estão sendo afligidos por esta pandemia e estamos até perdendo irmãos nossos. Mas sobre esses, aqueles que morreram em Cristo, sobre eles não vale a morte da segunda. A segunda morte não vale sobre eles. Porque eles reinarão com Cristo, com seus corpos glorificados, e você e eu vamos reinar com Ele, bem-aventurado e santo. Não é somente abençoado, é também santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Meu irmão, você vai ressuscitar em Cristo Jesus. Você vai ter um corpo glorificado. Você pode até morrer, mas você será ressuscitado quando Ele voltar. E quando Ele voltar, meu irmão, nós vamos reinar com Ele. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Preste atenção. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Meu irmão, eu quero dizer o que Paulo disse lá para aquela igreja em Corinto: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos infelizes, mas agora estão os bem-aventurados, aqueles que são santos, aqueles que podem morrer agora, mas ressuscitarão nele e reinarão com ele. Reinarão com ele, meu irmão. Meu irmão, muitas vezes, preste bem atenção, eu creio nisso, eu creio piamente nisso, eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdade, ela não precisa ser atualizada, ela é certa em todos os seus pontos, vírgulas, em tudo que está dizendo aqui é a verdade. E se está dito que nós vamos reinar, nós, você e eu vamos reinar. E se nós vamos reinar, eu tenho certeza de algo. A minha esperança não está nesta vida. A minha esperança está na vida que está por vir. Os sofrimentos do presente tempo não se comparam. Não se comparam. Não se limite ao que você está vendo hoje. Talvez você nunca tenha pensado, ou talvez nunca tenha se deparado com este trecho em Apocalipse. Mas existe uma promessa para você, para mim, para a igreja. Nós reinaremos com Ele. E sabe quando nós lemos aquela parábola, onde é dito sobre os servos e os administradores, e chega um momento que diz assim: ser fiel sobre o pouco, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Pense, meu irmão, que nessa palavra aqui, eu quero ir profundo aqui, eu quero que você saia da perspectiva que o mundo está te oferecendo. Saia da perspectiva que as notícias estão te oferecendo. Existe uma perspectiva de reino e sacerdócio para a tua vida. No Apocalipse capítulo 1 diz sobre isso. Nós fomos, vai lá, olha só, Deus está ministrando aos nossos corações aqui através da sua palavra. Apocalipse 1. Apocalipse 1, no versículo 5, na parte B diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha o que Jesus diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você foi constituído reino e sacerdote. E quando
participarmos desta primeira ressurreição, que Paulo estava tentando começar a dizer e ensinar à igreja de Corinto. Ora, meu irmão, se tu está só pensando, esperando nessa vida em Cristo, você está infeliz ainda. Tem uma outra vida a viver com Ele, com o teu corpo ressurreto, glorificado como Cristo também ressuscitou com o seu corpo glorificado. Mas eu volto aqui para te fazer pensar neste versículo. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meu irmão, minha irmã, eu quero te trazer aqui uma boa notícia. Tudo aquilo que Deus coloca na tua mão hoje, tudo aquilo que Ele te deu como talento, que está em tua mão, que está imprimido em teu espírito, em tua alma, tudo aquilo que Deus depositou na sua vida, e muitas vezes quando recebemos uma palavra profética, pensamos que é muitas vezes também só sobre essa vida. Muitas vezes recebemos, e eu já entendo hoje, meu irmão, eu já recebi palavras proféticas, e eu tenho certeza que existem palavras proféticas que não vão se cumprir na minha vida agora, mas talvez nas dos meus filhos. E eu creio que existem palavras proféticas que se cumprirão somente quando Ele voltar. E a palavra de Deus deixa bem claro, muitos versículos da palavra não mostram, são profecias que dizem sobre um tempo que ainda não existe. O leão habitará com o cordeiro e uma criança os guiará. Você já parou para pensar? Como é que isso pode acontecer? Mas eu digo tudo isso por quê? Porque aquilo que você está sendo fiel hoje, no pouco, neste tempo, neste momento, quando Ele voltar, você vai reinar e vai ser colocado sobre o muito. Talvez você é um grande administrador hoje. Talvez você aí que tem no seu coração, olha que mistério, estabelecer lugar de oração, de adoração ao Senhor. Você que é um médico, você que tem na sua mão, você é um arquiteto, você é um engenheiro, como é que você acha que Cristo vai reinar nos 1000 anos? Vai reinar através dos seus reis e sacerdotes, os filhos e filhas de Deus. E eu tenho certeza que nós reinaremos com Ele e seremos colocados como autoridade sobre essa terra. Nós podemos aqui ficar muito tempo, meu irmão, mas essa é uma palavra tão profunda, é uma palavra que mexe com o nosso coração e com a nossa esperança. Sabe por quê? Porque você tem que ter esperança não somente nessa vida, mas na volta de Cristo. E Ele está voltando. E eu quero aqui encerrar dizendo algo aqui para você, como está lá em Apocalipse 22, versículo 17. Eu amo essa passagem. E esse tem que ser o nosso clamor hoje. Num tempo onde tudo que está ao nosso redor, circunstâncias, notícias, nos falam somente desta vida, nos falam somente deste tempo. Somos infelizes se nossa esperança está somente agora aqui. A nossa esperança tem que estar na volta dele. E ele diz assim, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Veja a importância de nós não duvidarmos da palavra de Deus, porque, meu irmão,
É promessa para nós confiarmos em sua palavra. E é promessa para nós confiarmos em sua palavra não somente para esta vida, mas para aquela que está por vir. A palavra de Deus é eterna. Você pensa que a palavra de Deus não vai ter validade no reino de Cristo? Não, meu irmão, vai ter a mesma validade, porque ela é eterna. E o versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu quero que você, nesse momento, não pense na esperança que você tem nessa vida, mas você olhe para aquele grande dia que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, a palavra do Senhor afirma, a palavra do Senhor afirma que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescenta: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, como ele disse lá na cruz, está consumado. Tetelestai, está consumado. Agora ele diz de novo, tudo está feito. E ele repete o que ele diz em Apocalipse 1. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meu irmão, que nessa noite, essas palavras que são ditas pelo próprio Senhor aqui, renove a tua esperança, e que a tua esperança não esteja limitada somente a esta vida, porque se está, nós somos infelizes, mas há uma vida que Ele prometeu para nós, um reino que Ele prometeu para nós, que reinaremos, e Ele diz, com Ele, ser fiel hoje, sobre o muito você será colocado. Mas eu queria o muito hoje. Não pense hoje, não pense somente agora. Há um muito guardado para ti, há um galardão guardado para ti, há uma recompensa guardada, está com o Senhor nesse momento. Ele está guardando um tempo aonde você desfruta disso. Mas eu queria ser mais feliz hoje. Mas eu queria ter mais posses. Mas eu queria ter mais bens. Mas eu queria ter mais felicidade. Se você está com a tua esperança limitada somente a essa vida, nós somos e vamos permanecer infelizes. Há um caminho de felicidade para ti. Pensar e ansiar pela volta do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja espera a tua vinda, espera o teu retorno, porque é com Ele que reinaremos, é com Ele que nos assentaremos nos tronos de autoridade sobre esta terra, e reinaremos com Ele. Seremos bem-aventurados por causa disso, e a palavra diz, bem-aventurados e santos. Meu irmão, que isso seja para ti nessa noite, minha irmã, um vigor no seu coração, no seu espírito. E eu te dou um conselho, não olhe para o hoje, olhe para aquele grande dia que Ele está voltando, olhe para aquele dia onde Ele vai distribuir o galardão, olhe para aquele dia onde Ele vai distribuir a coroa da vida, olhe para aquele dia onde Ele vai chamar o teu nome, e ele estará escrito no livro da vida. Ele diz isso para os enviados, para aquela missão, e Ele diz, os demônios se submetem a nós, e nós fazemos, nós acontecemos, oramos. Não se celebrem com isso, celebrem, se regozijem, fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e essa é a nossa felicidade nesse tempo, porque a nossa esperança não está no hoje, nossa esperança não está nas notícias, a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa esperança está no amanhã, porque Ele vive. É por isso que nós cantamos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, e esse amanhã não é o amanhã terreno, é o amanhã eterno, é o amanhã que está por vir, é o amanhã
do grande dia do Senhor, aonde nós estaremos com Ele para sempre, e a morte não terá mais poder, ela não existirá mais, e nós seremos um com Ele, nós seremos para sempre com Ele, e a nossa visão, os nossos olhos têm que estar naquele grande dia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Não há temor mesmo, não há por que ter medo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! E quando enfim chegar a hora nessa vida em que a morte enfrentarei, eu não tenho medo. Sem medo então terei vitória. Nós declaramos: verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu tenho certeza que, como a palavra do Senhor afirma, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano tudo que Ele tem preparado. Você está vivendo hoje e você não consegue nem imaginar o que está por vir. Meu irmão, isso é para fortalecer a sua fé nesse tempo. É para fortalecer a sua vida. Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu agradeço, Pai, porque a Tua vinda, o Teu retorno, Senhor, é a nossa esperança. Não esperamos, Pai, por essa vida que seja a plenitude de todas as coisas, não. Não esperamos que tudo, Senhor, será agora, porque os nossos olhos estão em Ti. A nossa esperança está no Senhor e na Sua vinda, na Sua volta. E nós Te agradecemos porque a Tua palavra é viva, ela é verdade, ela é fiel e ela vai se cumprir. Querendo nós ou não, a Tua palavra vai se cumprir. Ah, Senhor, obrigado por isso. Enquanto cantamos essa verdade sobre o amanhã que não é o nosso amanhã, mas é o Teu amanhã. O amanhã onde o Teu grande dia trará a verdade sobre todas as coisas, e nós veremos a glória como o unigênito do Pai,
Como diz o apóstolo João, nós sabemos que seremos um contigo e reinaremos com o Senhor. Obrigado.